tomografia, fazer ultrassom, com exames especializados nas regiões ribeirinhas do estado do Amazonas e do Pará. São barcos que já funcionam de forma voluntária, de parcerias de organização social com o governo do estado do Amazonas e o governo do estado do Pará. Agora o Ministério da Saúde, através do Agora Tem Especialistas, vai financiar isso, são 20 milhões de reais a mais, expectativa que possa fazer mais 9 mil cirurgias. Eu vi ali cirurgias foram feitas, esses barcos ficaram aqui uma semana, a gente trouxe aqui para Belém, nessa uma semana atenderam mais de 10 mil pessoas aqui em Belém e região, fazendo cirurgias ginecológicas, cirurgias de visão, fazendo mamografia e faz a biópsia para o diagnóstico do câncer. O que significa esse eixo do plano? É estruturar serviços de saúde adaptados à realidade de populações que são muito afetadas com as mudanças climáticas. E no caso da Amazônia brasileira, mais do que afetada, cuidar do nosso povo aqui é importante para enfrentar as mudanças climáticas do mundo, porque eu brinco que a Amazônia é como se fosse o paracetamol do mundo. Se a Amazônia está forte, a temperatura do mundo não cresce tanto, controla a febre do mundo. Então, você adaptar o sistema de saúde para cuidar dessa população é muito importante. E um terceiro eixo é a parte da inovação. Sim. Produzir novas tecnologias, medicamentos. A gente anunciou aqui uma ação do Ministério da Saúde junto com a Embrapi, 60 milhões de reais para o desenvolvimento de medicamentos a partir da biodiversidade da Amazônia. Ou seja, você inovar, inovação tecnológica, aproveitando essa força da Amazônia, com isso você protege mais a Amazônia e evita as mudanças climáticas do mundo. Ministro, além dos barcos, vamos falar um pouquinho, rapidinho, sobre essa infraestrutura de saúde que foi construída em Belém exatamente para receber a COP. Como é que estão funcionando os atendimentos por aí? Luciano, isso aqui é organizado no que a gente chama de um Centro Integrado de Operação e Controle da Área da Saúde. Está instalado desde o dia 6 de novembro. Fui visitar antes de vir aqui para as reuniões na COP também. Está o governo federal, o governo do estado e município. A gente está atuando em conjunto há mais de um ano já. A gente já fez simulados durante o Círio de Nazaré, preparação da Força Nacional de Saúde, do funcionamento do SAMU. Pra você ter uma ideia, até hoje a gente já teve mais de 1.000 atendimentos de pessoas que estão aqui em Belém por conta da COP, ou são de outros países, ou mesmo aqui do Brasil, muita gente do Pará também, mas que está aqui por conta da COP. A gente monitora todos os atendimentos que são feitos. Uma pessoa chegou lá para atender num pronto-socorro, numa UPA, numa UBS, aqui na Blue Zone, na Green Zone, e fala, estou aqui, mas está aqui por conta de quê? Estou aqui por causa da COP, estou trabalhando na COP, estou participando da COP, vim aqui para visitar. Você identifica essa pessoa, são 1.000 atendimentos, isso era mais ou menos até as 2 da tarde, na hora que eu visitei lá, agora já deve ter aumentado. Desses 1.000 atendimentos, apenas 1% precisou de algum tipo de internação. Está com 6% em observação, então a gente tem pontos de observação. A gente montou um hospital de campanha aqui para reforçar a estrutura. Fizemos investimentos de reforma das unidades de saúde de Belém e do estado do Pará. E o que é importante, Luciano? Isso aqui está acontecendo para a COP, mas vai ficar como um legado de saúde aqui para Belém e para o estado do Pará. Só hoje nós anunciamos um investimento, por exemplo, aqui no estado do Pará, de 6 novos equipamentos para radioterapia do câncer, pelo Agora Tem Especialistas, que vão ser instalados aqui em Belém, em Santarém, em Castanhal, no interior do Pará. É uma verdadeira transformação no cuidado do câncer, como legado da COP, com essa ideia de a gente adaptar o sistema de saúde para cuidar melhor da população aqui da Amazônia, das populações mais afetadas pelas mudanças climáticas. Muito bem, ministro da Saúde Alexandre Padilha, muito obrigada pela sua entrevista aqui à Voz do Brasil. A gente volta daqui a pouco ao estúdio em Belém com a Raquel Mariano. E na região metropolitana de Belém, em Ananindeua, foi inaugurada hoje uma cozinha comunitária sustentável. Esse modelo conta com placas solares e biodigestor, o que torna possível aliar o fortalecimento da segurança alimentar à geração de energia limpa. A tecnologia permite o uso de biofertilizantes, reduz custos operacionais e amplia a oferta de refeições e serviços à comunidade local. E está em sintonia com as metas e compromissos ambientais que estão em debate na COP30, como afirmou o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. A cozinha solidária, mãos de mulheres, gera sua própria energia através das placas solares em parceria com a Itaipu Binacional. E é justamente essa mesma agenda, essa mesma parceria que nós lançamos na COP30. A Conab passa, a partir da COP30, gerar
parte da energia que nós utilizamos é o exemplo do que essa cozinha está fazendo. Então é uma agenda completa. E a gente volta agora ao estúdio em Belém para seguir conversando com Raquel Mariano, que acompanhou diversos anúncios do governo federal por lá hoje. Conta pra gente aí, Raquel. Oi, Luciano, Mariana, estou aqui de volta. Pois é, hoje a gente teve anúncios importantes feitos pelo governo do Brasil. Um deles foi a liberação de 1 bilhão e 400 milhões de reais que serão investidos em 40 mil instalações para novos atendimentos do programa Luz para Todos em comunidades remotas e indígenas de 47 municípios aqui do Pará. Serão instalados 3 mil kits com painéis solares e baterias para as comunidades indígenas. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e deve beneficiar mais de 150 mil paraenses. Todas essas placas solares são até 80 kW de consumo. É inclusão, é a criança podendo usar a internet, assistir a televisão, assistir a aula virtual, é a dona de casa podendo ter uma renda extra batendo um açaí, é a luz, é a geladeira para manter o peixe, é a inclusão social. E também aqui na COP, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a Esther Dweck, lançou hoje o Plano de Aceleração de Soluções, o PAS. A ideia é que, ao fazer uma compra pública, cada governo, pode ser o federal, estadual ou municipal, leve em consideração o respeito ao meio ambiente. Isso significa, por exemplo, priorizar o uso de energia limpa e materiais recicláveis na hora de realizar contratos ou alguma obra. A ministra afirmou que esse plano deve ser aplicado por todo o Brasil. Que a gente possa botar mecanismos de exigências de sustentabilidade. A gente está muito preocupado com a questão da economia circular, como é que também a gente evita que as coisas sejam jogadas fora de forma completamente irresponsável, que a gente tenha padrões de diminuir a emissão de carbono na produção. Então, a gente está fazendo isso nesse plano de aceleração e vamos trazer isso por uma estratégia nacional. Luciano e Mariana, e hoje mais cedo eu conversei com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que ele lançou aqui em Belém. É o primeiro documento que o Brasil desenvolve nessa área e tem o objetivo de minimizar os riscos de eventos extremos causados pelo aquecimento global. E ele me explicou como é que vai funcionar esse plano. Ele traz a visão em 5 eixos: o eixo da prevenção, da mitigação. Então você tem uma situação que pode ocorrer, tem risco, você pode mitigar a possibilidade desse risco atingir muitas pessoas. Então, uma vez ocorrendo, como lidar com isso? Aí tem a preparação, que é o 3º eixo. Depois aconteceu o incidente. Você tem a resposta, que é o 4º eixo. Mas esse evento, esse incidente, causou uma destruição na sociedade, no ambiente social, nos equipamentos públicos. Aí tem a reconstrução. Mário, Luciano, por enquanto é isso. E amanhã eu estou de volta com mais informações aqui da COP, daqui direto de Belém. Obrigada. Obrigada, Raquel Mariano, pelas informações ao vivo aí de Belém, no Pará. Novas regras para o Vale Alimentação e o Vale Refeição querem estimular a concorrência e também incentivar a adesão de pequenos negócios, como bares, padarias e mercados. Assim, será possível o trabalhador usar o benefício em mais lugares. E com a redução das taxas praticadas pelas empresas responsáveis pelos vales, o Ministério da Fazenda estima uma economia de 8 bilhões de reais por ano. Essa economia pode se refletir na queda do preço final das refeições e alimentos, beneficiando diretamente os trabalhadores. O Programa de Alimentação do Trabalhador beneficia hoje mais de 22 milhões de pessoas em todo o país. Mas as taxas cobradas por algumas operadoras dos cartões de Vale Alimentação acabam inviabilizando a parceria com muitos comércios. Com as mudanças anunciadas pelo governo, as taxas cobradas por transação, que eram em média de 6,5%, só poderão atingir o limite de 3,6%. Outra novidade é que o repasse dos valores aos estabelecimentos será mais ágil, em até 15 dias corridos após a transação. Hoje, esse prazo é de 30 dias. Dono de um restaurante em Brasília, Clériston Dias
comemorou as mudanças. Tem alguns casos que a gente não consegue aceitar a bandeira dele, porque o custo é muito alto. Tem bandeira aí que é de 7, 8, 9%. De qualquer maneira, na realidade, isso aí será benéfico, né? Uma redução de quase 50%, ele vai ajudar bastante, tanto o comerciante como o próprio cliente, né? As medidas devem incentivar a adesão de comércios e ampliar as opções do trabalhador que usa o benefício. E a grande mudança estrutural. No prazo de 360 dias, deverá ocorrer a interoperabilidade plena entre bandeiras. Ou seja, os vales poderão ser usados em qualquer maquininha sem redes exclusivas. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, as novas medidas têm potencial de gerar uma economia de cerca de 8 bilhões de reais por ano, o que representa um ganho médio de aproximadamente R$ 225 por trabalhador ao ano. O presidente Lula disse que as mudanças vão trazer benefícios para todos. É bom para restaurantes grandes, pequenos e médios. É bom para padarias grandes, pequenas e médias. É bom para quem vende hortifrutos, ou seja, para quem vende fruta nesse Brasil inteiro. Então, se é bom para todo mundo, é bom para o trabalhador também. E é bom para o Brasil, é bom para todos nós. Hoje, cerca de 330 mil empresas estão cadastradas para aceitar os vales alimentação e refeição em todo o país. As mudanças foram discutidas com o setor por pelo menos 2 anos. E segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, vão beneficiar principalmente os pequenos negócios. Vai aumentar a concorrência ao acabar com o oligopólio para beneficiar o pequeno restaurante, com a padaria, do mercadinho de vila, que vão poder reduzir as taxas de pagamento. As empresas terão prazo de 90 dias para se adequarem às regras de taxas e repasses. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O Ministério da Justiça e Segurança Pública afirmou por meio de nota que acompanha com preocupação a sequência de relatórios apresentados à Câmara dos Deputados sobre o projeto de combate às facções criminosas no Brasil. Segundo o Ministério, foram identificados no terceiro relatório pontos que representam retrocessos jurídicos e institucionais. Um deles prejudicaria financeiramente a Polícia Federal e as demais forças de segurança da União pelo desvio de recursos para fundos estaduais. Outro ponto ignora a proposta do governo em criar um novo tipo penal, o de facção criminosa, que é correspondente à prática criminosa organizada em escala empresarial. O Ministério da Justiça reafirma que continuará trabalhando para preservar as competências da Polícia Federal. E também trabalha para assegurar aos brasileiros uma legislação moderna que garanta proteção adequada contra a atuação das facções criminosas. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. Nesta terça-feira, dia 11, o Tribunal de Contas da União apresentou os resultados sobre a análise das ações de combate às mudanças climáticas na COP30. O levantamento foi feito por instituições superiores de controle em mais de 100 países. O painel Clima Brasil vai ajudar os governos de estados e municípios a avaliarem medidas de enfrentamento às alterações do clima. O presidente do TCU, ministro Vital do Rego, falou sobre a importância do trabalho durante a conferência. Qual é esse diagnóstico? É o diagnóstico que a sociedade vai ter das políticas públicas, dos investimentos e como esses investimentos estão sendo feitos. Então dá uma arma à sociedade muito grande, porque ela vai ter o acesso de cobrar dos seus governos, dos seus governantes, em todas as esferas. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF encerra sustentações orais das defesas dos réus do Núcleo 3. STJ mantém prisão de dono de Porsche acusado de matar motorista de aplicativo em acidente. Metrô DF deve indenizar eletricista que sofreu queimaduras em acidente. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. A primeira turma do STF concluiu as sustentações orais das defesas na ação penal do chamado Núcleo 3. O julgamento será retomado na próxima terça-feira, dia 18, às 9 horas. Marcelo Della Libera. Na sessão de hoje foram ouvidos os advogados dos 4 réus restantes da ação penal 2696, referente ao chamado Núcleo 3 da tentativa de golpe. A defesa de Rodrigo Bezerra negou participação e disse que ele estava em Portugal e em Goiânia nos dias dos fatos investigados. Os advogados de Ronald Araújo pediram a desclassificação do crime e disseram que ele não participou da reunião e nem da carta dos oficiais destinada a pressionar o comando do Exército a aderir ao golpe. Já a defesa de Sérgio Cavalieri afirmou que ele não é das Forças Especiais e estava em Resende, não em Brasília. Por fim, o advogado de Vladimir Soares negou vínculo com os demais réus e disse que o policial atuava oficialmente em missão da PF. STJ mantém prisão preventiva do empresário Fernando Sastre de Andrade Filho. Ele dirigia um Porsche quando causou o acidente que matou o motorista de aplicativo Ornaldo Viana e feriu outra pessoa na capital paulista. Fátima Uchoa. Preso desde maio de 2024, o empresário foi pronunciado por homicídio doloso qualificado e lesão corporal gravíssima após provocar o acidente em alta velocidade no bairro paulistano do Tatuapé. A prisão preventiva foi mantida por unanimidade pela 5ª turma do STJ, que considerou a medida necessária para garantir o andamento processual e evitar novas condutas perigosas. Para o colegiado, há, no caso de Fernando Sastre, histórico de infrações de trânsito graves, excesso de velocidade, indícios de álcool e até contato com testemunha, o que poderia influenciar a produção de provas. A relatora foi a ministra Maria Marluce Caldas. Metrô DF deve indenizar eletricista que sofreu queimaduras em acidente. A decisão é da 2ª turma do TST, Marla Lacerda. O colegiado rejeitou o recurso do Metrô DF, da Neoenergia e da MPE Engenharia. As 3 empresas foram condenadas a indenizar um eletricista que sofreu grave acidente de trabalho. Ele foi vítima de uma descarga elétrica de alta tensão e teve metade do corpo queimado ao fazer manutenção em instalações elétricas de subestações de energia do metrô. Após o acidente, o profissional ficou incapacitado para o trabalho. Para os ministros, a indenização de R$500 mil por danos morais e pensão mensal vitalícia, com base no último salário, é condizente com a gravidade da situação. A decisão foi unânime. Com 2 votos a favor da cassação do governador de Roraima, Antônio Denário, e do vice Edilson Damião, o julgamento no TSE desta terça-feira foi interrompido após pedido de vista do ministro Nunes Marques. Os políticos são acusados de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. Estevão Furtado. O tribunal determinou novas eleições no estado. Durante o julgamento, o ministro André Mendonça acompanhou parcialmente o voto da relatora, ministra Isabel Galotti, reconhecendo os abusos cometidos com os programas sociais criados em ano eleitoral, sem base legal e com aumento expressivo de beneficiários. O ministro votou pelo afastamento imediato do governador e do vice e pela realização de novas eleições em Roraima. Justiça Federal condena produtores por arrendamento irregular na terra indígena Chapecó, Santa Catarina. A ação foi ajuizada pelo MPF e pela FUNAI. Vanessa Pereira. De acordo com a ação, mesmo após a assinatura do termo de ajustamento de conduta em 2015, os produtores continuaram com a produção de grãos na terra indígena Chapecó, em área plantada maior que nos anos anteriores. Segundo a sentença, os réus foram condenados ao pagamento de indenização por danos morais, coletivos e materiais. Além disso, os produtores rurais não indígenas estão proibidos de realizar qualquer atividade agropecuária na área, sob pena de multa.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aprovado o projeto que proíbe descontos de mensalidades associativas em aposentadorias e pensões do INSS. Senado aprova a indicação de Paulo Gonet para novo mandato à frente da PGR. Avança projeto que garante divulgação de dados sobre filas de cirurgias no SUS. Boa noite. O Senado sabatinou e aprovou nesta quarta-feira o nome do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, indicado para um novo mandato de 2 anos à frente do Ministério Público Federal. Na Comissão de Constituição e Justiça, Gonet respondeu a questionamentos sobre as penas aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, a relação entre a PGR e a Justiça Eleitoral e o combate ao crime organizado. No plenário, a indicação foi aprovada por 45 votos a 26. Repórter Bruno Lourenço. Parlamentares da oposição foram os primeiros a questionar Paulo Gonet sobre a atuação dele no comando do Ministério Público Federal. Os senadores por Santa Catarina, Jorge Seife, do PL, e Esperidião Amin, do Progressistas, pediram para o atual Procurador-Geral da República explicar declarações dele sobre a impossibilidade de o Congresso Nacional promover o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal e a inconstitucionalidade da anistia para os participantes do 8 de janeiro. Amin citou os próprios constituintes para defender a anistia. A anistia foi decidida pela Constituinte expressamente. Foram 281 votos a 120. Com o voto do Lula, com o voto do Fernando Henrique. Paulo Gonet afirmou que emitiu uma opinião dentro de um processo em curso no STF sobre a legalidade da anistia em relação a crimes contra o Estado de Direito. Essa é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional tomar. Eu não tenho dúvida da competência do Congresso Nacional para se manifestar a respeito de anistia, mas entendo que há polêmica em torno disso do ponto de vista jurídico. Sobre o impeachment de ministros do Supremo, Paulo Gonet sustentou que deve haver uma distinção entre agentes políticos que recebem o seu cargo diretamente dos eleitores e os que exercem função técnica, como os do Judiciário. Senadores quiseram saber também por que ele, em vez de investigar as denúncias de Eduardo Talhaferro contra o ministro Alexandre de Moraes, optou por processar o ex-assessor de Moraes. Gonet respondeu que o processo corre em segredo de justiça e não poderia se manifestar. Também foram aprovadas em plenário indicações para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, para a ouvidoria da Agência Nacional de Águas, para membros do Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público e para as vagas de ministro do Superior Tribunal Militar. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que regulamenta o contrato de trabalho dos árbitros de futebol com entidades esportivas. A proposta garante direitos como férias e 13º proporcionais ao tempo de trabalho, além de prever tempo para a capacitação. Repórter Rodrigo Rezende. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou uma proposta do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, que regula a relação entre árbitros de futebol e as entidades organizadoras das competições. O relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, confirmou o texto que já havia sido aprovado na Comissão de Esporte do Senado e que traz novidades na relação trabalhista, como a possibilidade de um contrato temporário durante o período de duração da competição. A instituição de um contrato especial de trabalho para a categoria profissional de árbitros, com possibilidade de pactuação por prazo determinado, por se tratar de entendimento que respeita as especificações do futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que assegura a proteção social do mencionado árbitro. A proposta traz a garantia de pagamento proporcional de valores de férias, 13º e demais direitos trabalhistas se o contrato com o árbitro for inferior a 12 meses. O tempo de contrato e a remuneração também deve levar em conta períodos de capacitação e preparação física dos profissionais.
A proposta será analisada agora pela Câmara dos Deputados. Também foi aprovado o projeto do senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que destina ao SEST e ao SENAT as contribuições sociais de empresas de todos os modais de transporte e não apenas do rodoviário. Segundo o relator, senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, a medida vai ampliar os recursos destinados à qualificação profissional e ao bem-estar dos trabalhadores do setor. A proposta segue para a Câmara dos Deputados. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, chamou a atenção para o alto índice de assassinatos de jovens no Brasil. O parlamentar citou que 60 jovens são mortos por dia no país, o que representa mais de 300 mil vidas perdidas na última década. Para ele, os números revelam o fracasso do Estado em oferecer oportunidades e segurança à juventude. Jaime Campos defendeu que o combate à violência também passa pela inclusão social, como a contratação de jovens aprendizes por pequenas empresas, como forma de prevenir o envolvimento com o crime. Precisamos atuar nas causas profundas do problema. O jovem que tem um emprego, que pratica esporte, que encontra oportunidade de estudo e qualificação profissional, não se perde para o crime. Ele encontra propósito, pertencimento e esperança. Já a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, defendeu a inclusão da educação ambiental nos currículos escolares como uma ferramenta fundamental para a conscientização sobre o enfrentamento às mudanças climáticas. A senadora ainda ressaltou a importância da participação popular e do respeito aos saberes das comunidades indígenas e tradicionais na construção de políticas de justiça climática. A compreensão das causas e das consequências de mudanças no clima deve permear todo o currículo escolar, promovendo valores éticos e de responsabilidade ambiental. Programas como a Política Nacional de Educação Ambiental e a Base Nacional Comum Curricular já apontam nessa direção. O Senado aprovou um projeto que proíbe descontos de mensalidades associativas nos benefícios recebidos por aposentados e pensionistas do INSS. Pelo texto aprovado, a entidade responsável deverá devolver o valor corrigido no prazo de 30 dias. A proposta segue para a sanção presidencial. Repórter Alexandre Campos. O texto aprovado em plenário transfere para o INSS a obrigação de devolver o dinheiro descontado indevidamente se a entidade responsável não fizer isso dentro do prazo de 30 dias. Relator do projeto e integrante da CPMI que apura os descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, lembrou que caso o beneficiário queira se associar a alguma entidade prestadora de serviço, o pagamento das mensalidades deverá ocorrer de outra forma, como por meio de boletos. Ele ainda citou dados que revelam a dimensão das fraudes. Há um documento feito pela CGU que mostra que 97,6% daqueles que foram consultados na amostragem feita pela CGU não deram causa a esse desconto notoriamente indevido. Já o líder do governo, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, acredita que era preciso aguardar a conclusão dos trabalhos da CPMI e do INSS para não prejudicar as entidades que trabalham seriamente. Não podemos condenar a todos pelo erro de alguns. Há entidades verdadeiras e há entidade de fachada que foram criadas para roubar aposentado. O projeto que segue para a sanção presidencial ainda prevê a busca ativa de potenciais lesados pelos descontos indevidos e permite o sequestro de bens do investigado ou acusado pela prática desse tipo de crime. E avançou no Senado o projeto que obriga a publicação online das listas de espera do SUS. A proposta prevê a atualização quinzenal das informações. Repórter Rodrigo Rezende. A Comissão de Assuntos Sociais concluiu a votação de um projeto que prevê a publicação na internet de uma lista de espera de cirurgias no SUS, bem como o número de pessoas que aguardam por aquela operação e o tempo de espera para que ela aconteça. O projeto original apresentado no Senado pelo então senador Regufe voltou para análise por ter passado por modificações na Câmara dos Deputados. Agora o texto prevê que essa lista seja atualizada quinzenalmente com qualquer procedimento realizado pelo SUS, com identificação do paciente sem uso do nome, devido à Lei Geral de Proteção de Dados. O relator da proposta na Comissão de Assuntos Sociais foi o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, que teve seu relatório lido pelo senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe. O texto do substitutivo amplia o escopo original do PLS aprovado em 2018 pelo Senado Federal, ao instituir a publicação
de listas de espera não apenas relativas a cirurgias eletivas, mas também a quaisquer outros procedimentos realizados no SUS, bem como a elaboração de portal eletrônico contendo os resultados de exames executados no âmbito do sistema. A proposta passará agora por votação no plenário do Senado. Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Deputados aprofundam debate sobre proposta contra facção criminosa. Plenário isenta atletas do pagamento de imposto de renda sobre prêmio. Projeto votado amplia a proteção de direitos de pessoas com deficiência. Câmara autoriza a concessionária de energia a repassar bens à sucessora. Boa noite. Câmara aprova projeto que permite transmissão de bens de uma concessionária de energia elétrica para sua sucessora no contrato. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite a transmissão de bens de uma concessionária de energia elétrica para outra que a suceder no contrato com o governo. Hoje, quando expira o contrato de uma concessionária, os bens usados para a geração de energia, como a usina de uma hidrelétrica, voltam a ser de propriedade do governo. Só que o governo nem sempre transfere esses bens para a nova concessionária que vai explorar o serviço. Esses bens continuam sendo públicos, mas explorados pela iniciativa privada para cumprimento do contrato de geração de energia. O projeto aprovado permite que os cartórios registrem a transferência desses bens diretamente da concessionária anterior para sua sucessora no contrato de concessão, por meio de doação. O projeto foi apresentado pelo deputado Glaustin da Focus, do Podemos de Goiás, e recebeu parecer favorável do relator, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. A justificativa é que a proposta resolve um problema que vinha ocorrendo na sucessão de concessionárias. Uma lei de 2013 autorizou a realização de licitações para concessão de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica sem que os bens voltassem para o nome do governo. Só que a lei de registros públicos não prevê a transmissão dos bens de uma concessionária para outra, o que provoca insegurança jurídica e dúvidas a respeito das responsabilidades ambientais e tributárias das concessionárias sobre esses bens. O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário. Para o deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas, o projeto não acarreta qualquer prejuízo aos consumidores. Aqui não está alterando tarifa, nem agredindo de forma alguma o bolso de consumidor nenhum. Muito pelo contrário, está dando-se a possibilidade de quem é concessionário ter a sua propriedade registrada e, naturalmente, o imposto de transmissão ele é revertido em recursos para gastos e investimentos dos municípios. O projeto que permite a transmissão de bens de uma concessionária de energia elétrica para sua sucessora no contrato com o governo seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Desenvolvimento Regional. Lucas Abrão da Rede, em seu discurso de posse, rebate grupos políticos que sugerem retornar os estados do Amapá, Acre, Rondônia e Roraima ao status de territórios. Para o legislador, a declaração ignora e despreza a história e o progresso da região amazônica. Para o deputado amapaense, os preconceitos do eixo sul